seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando com a Ordem. Eu sou Leandro Jesus, vice-presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Parauapebas, e hoje temos a honra de receber o conselheiro Dr. Sávio Godinho e o Dr. Faustino, duas lideranças que atuam na defesa das prerrogativas, das discussões que fortalecem a nossa advocacia. A conversa hoje promete trazer uma visão, clareza e temas essenciais para a nossa classe. Vamos começar. Primeiro, seja muito bem-vindo. É um prazer, em nome da Comissão de Marketing Jurídico, gostaria de dar as boas-vindas para vocês aqui hoje. É um privilégio ter vocês aqui. Primeiro, o doutor Faustino. Abraão Faustino, como que pronuncia mesmo? Meu nome é Abraunienes Faustino de Souza. Abraunienes Faustino, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você com a gente aqui. E o doutor Sávio Godinho, pronúncia interessante. A ideia desse episódio é uma série que nós estamos entrevistando todos os conselheiros da subseção Parauapebas, e a ideia nossa é trocar ideias, né? Entender como que está a gestão, como que estão os principais trabalhos, como está sendo desenvolvido. E a ideia é que a gente troca experiências aqui, tem muitos aprendizados, e quem vai nos acompanhar que entenda como funciona de fato, né, dentro da subseção, entenda as funções, né, as oportunidades que tem de trabalho para quem está pensando em trabalhar dentro da sessão. Mas você apresenta um pouco mais, vamos começar com o Dr. Faustino aqui, começar da esquerda para a direita aqui, da minha esquerda, né, se presente, quanto tempo está na advocacia, como que chegou no conselho. Eu advogo há 15 anos, né? Eu sempre trabalhei com o Dr. Jacques, que foi presidente da OAB por 2 mandatos, né? Mas na época que o Jacques era presidente, eu nunca envolvi muito com a OAB, né? Deixava sempre o cargo dele, até porque a gente precisava administrar o escritório, né? Então, era eu, o Dr. Vanderlei, o Manuel, nós éramos 5, 6 advogados, né? O Helder também fazia parte do escritório. E aí, então, com o Jacques, o falecimento do Jacques, né, aí o David assumiu e o Guilherme sempre esteve envolvido com a OAB, né. E aí, no final já do ano passado, ele me chamou para participar. Eu quero você fazendo parte do conselho, porque a história do Jacques é uma história muito bonita e eu gostaria que o escritório fizesse parte. E você também já está há um bom tempo já advogando aqui no município, né, na sucessão. E aí, então, eu gostaria que você fizesse parte. Ele fez um convite. Então, chegou o momento de contribuir para a classe, né? Porque antes eu contribuía só para os trás dos bastidores, né? Apoiava o Jacques, era foto dele, mas não era diretamente, né? E a partir do ano passado, volta de maio, eu comecei a agregar já ao conselho, né? Que foi no pleito da doutora Maura. O Guilherme já entrou esse ano, né? E aí, então, nós começamos a fazer parte do próprio conselho, e o doutor Sávio já é mais antigo, né? Ele tem mais tempo de conselho do que eu, né? Tem quanto tempo já, doutor? Eu entrei no conselho em 2021, no pedido da Maura. Mas só retrocedendo um pouquinho, faço parte da primeira turma de Direito, eu formei em 2007, e em 2012 foi quando eu tive o meu primeiro contato assim, com o AB, propriamente dito. Eu fui convidado pelo doutor Ademir para fazer parte da Comissão de Ética naquela época. Presidente da Comissão de Ética. Nós ficamos de 2012 a 2014, depois eu me afastei um pouco. Em 2021, a doutora Maura me convidou novamente para fazer parte de novo da Comissão de Ética. Mas logo em seguida, ela me chamou para o Conselho. Então, desde 2021, final de 2021, eu faço parte do Conselho. O que de fato faz um conselheiro? Qual a função? O que de fato faz a atividade principal de um conselheiro da OAB? Bom, a gente auxilia, né, a gestão, mas a nossa principal atividade, na verdade, é a questão das representações, né, constituinte contra advogado e advogado contra advogado. Essa é a nossa principal atividade lá dentro do conselho. Mas também a gente participa por exemplo, da chegada dos novos advogados, da entrega das carteiras, os problemas, vamos dizer assim, os maiores problemas da subseção, por exemplo, como esse agora do doutor Daniel, o conselho todo é envolvido nessa questão, né? Então a gente auxilia dessa forma.
De certa forma, se eu falar que o conselho é quem aconselha a gestão, seria literalmente a mesma, seria exatamente isso. Seria como se fosse um assessoramento do próprio presidente, né? Você vê que todos os escalonamentos têm o seu conselho. A subseção, ela tem o conselho, a seccional tem seu conselho e o federal tem seu conselho. Então, todos os escalonamentos têm seu conselho. O conselho, ele vem para decidir algumas pautas importantes, porque muitas das vezes o presidente ele tem a sua autonomia de decidir, né? Mas algumas coisas ficam mais coerentes que o conselho decida. Até por uma questão de que o entendimento seja mais diversificado entre os próprios advogados, faz parte do conselho. Né? Essa seria a intenção. Era isso que eu ia falar, exatamente. Na prática, o código de ética, o código, né, da própria subseção, ele define essas atividades ou não? O conselho, ele dá pitaco geral, diria assim, ou não? Ou existe... Existe um regramento de como deve se comportar numa representação. Então, do início ao final, existe um procedimento. Tem um procedimento. Existe o que a gente chama de estatuto. Né? Nós temos o estatuto da subseção, a seccional também tem um estatuto e o federal também tem outro estatuto. A gente segue o estatuto geral. E o que não couber no geral, aí às vezes entra algumas decisões próprio da seccional ou da subseção. Né? Mas a gente tem que obedecer o estatuto geral, que define o código, no caso seria do federal, né? E em 2025, estamos finalizando agora já, se fosse para resumir o ano aí, quais seriam as principais atuações do Conselho na visão de vocês? Bom, como ele disse, a nossa principal atividade é, na verdade, a questão das representações. Só esse ano nós já tivemos 35. 35, confusão. Ele vem numa ascendência. Em 2019, pra você ter uma ideia, nós tivemos 19 representações. Em 2020, nós tivemos apenas 2, foi quando começou a época da pandemia. E o pessoal fechou tudo, né? Então, em 2021 começou uma retomada com 9 representações. Em 2022 tivemos 23. Em 2024, 31 e esse ano já temos 35. Conclusão, está aumentando muito. Está aumentando. Essas apresentações, elas têm vínculo direto com os novos advogados que entram ou não? Ou de certa forma ela é aleatória, ela pode acontece com todo mundo. Acontece com qualquer um. Porque na verdade tem que seguir o que determina tanto o código de ética, né, como o próprio estatuto. Se a ação de um advogado, a atitude dele, infringir o que determina o estatuto, normalmente ele vai ser representado. Ou ele vai ser representado pelo seu constituinte, que é alguém que o contratou, ou ele vai ser representado por uma autoridade ou judiciário, ou até própria uma autoridade, sei lá, o delegado de polícia, ele pode ser representado como um advogado. E normalmente o que chega no conselho são representações dos próprios magistrados em relação a algumas ações indevidas dos nossos colegas. E ele sempre passa pelo conselho. Aí hoje nós temos eu o Guilherme também cantou, não lembro do detalhe do doutor Amaura, mas assim, a questão de orientar com mais cautela os colegas que chegam, né? Porque quem inicia a profissão, já inicia a profissão com aquele gato, aquela vontade, né, de fazer acontecer. E muitas das vezes exagera um pouquinho e acaba infringindo o que consta no código de ética, e aí então é um problema, né? Porque aí vai bater exatamente no conselho para a gente decidir o que fazer. E aí. Sim, doutor, também. Na verdade, o conselho ele não toma uma decisão, ele não, vamos dizer assim, ele não julga. Ele faz a instrução daquele processo e quem vai julgar é o TED, em Belém. Certo? A gente atua até as alegações finais e daí a gente envia isso para o TED decidir. Entendi. E na visão de vocês, vou começar sempre nessa ordem aqui, né, doutor Faustino,
Como que você enxerga o momento que vive a subseção Paraopebas? Na sua visão, você entende que o momento está bom ou está ruim, ou no sentido tanto de bom quanto de ruim, no sentido eu diria, comparando os períodos anteriores, você entende que o momento está dentro da expectativa ou não? Bom, o que acontece é que de uns 5 anos para cá ou mais, houve uma mudança muito, diria que circunstancial, devido ao volume de colegas, né? Então, isso acaba dificultando um pouco a própria administração, né? Então, o que acontece? Hoje, eu vejo que o Dr. Guilherme trabalha muito no sentido de que a OAB seja inserida nos próprios conselhos, né? Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Segurança. Eu acho que esse é um ponto importante que o Dr. Guilherme está batendo, né? Então, assim, fazendo um comparativo, há tempos atrás, de 10 anos, era muito mais fácil você ter uma organização, porque eram poucas pessoas. Hoje nós estamos chegando a 1.000 advogados. Muita gente. Eu diria que é um razoável, né? Para a atividade seria um pouco elevado, né? Falar que é muita, talvez não, mas pelo menos requer alguma atenção redobrada em alguns pontos, em alguns aspectos. Ou talvez seja mais difícil gerenciar. Mas eu acho assim, no ponto geral, a gestão passada da doutora Maura, a gente sabe que foi uma gestão muito boa, foi conhecida pela classe, foi uma boa atuação, e o Guilherme não deixou cair. A gente continua nessa mesma linha que a doutora Maura deixou, sempre tentando melhorar. Quais são os principais desafios que a gestão atual tem enfrentado na visão de vocês? Eu vejo que hoje, atualmente, é o que está afetando boa parte da população. A famosa mídia, a famosa internet. Este está sendo um grande problema para nós. Acho que até a interpretação também, até do Conselho Federal, o que realmente pode e o que não pode se fazer no ambiente virtual. Eu acho que hoje é um grande desafio para nós. Talvez o doutor possa complementar. Nós já tivemos alguns debates nas nossas reuniões a respeito do que o Código diz e como é que está a atuação da advocacia. Hoje, como é que eu vou dizer? Essa questão da internet, da evolução, das redes sociais, os advogados estão, quer dizer, não são todos, não vou generalizar, mas tem muita gente que acha que pode fazer o que bem entende. Não é assim. Existe um código que a gente tem que seguir e a gente está observando, a gente está atuando nesse sentido. Muitas reclamações chegam para a gente. A gente não fica vasculhando Instagram, nada disso não, mas as reclamações, elas chegam. Vocês esperam ser provocados, de certa forma. Chegam. O doutor Guilherme pode atuar de ofício, inclusive, mas a grande maioria, são as reclamações dos próprios advogados que chegam até nós. Olha, a propaganda X lá do advogado X, ela não está condizente. A gente vai olhar, a gente vai debater sobre aquela questão, e a gente vai tomar um rumo. A gente vai fazer a representação, a gente não vai fazer, a gente vai chamar o advogado para conversar, a gente vai pedir para ele retirar aquela mídia do ar. Então, tudo isso a gente analisa. Também, como um outro grande desafio, que o Guilherme também está, eu acho que na gestão dele talvez possível, né? É a questão da terceira instância, né? Que é levar um pouco mais magistrado e o próprio apoio do tribunal para nós, né? Porque a gente sabe que o Paraopebas, ele cresce de uma forma muito frenética, né? De uma forma muito elevada. Então acaba que fica deficiente esse entendimento para nós, né? Para o jurisdicionário, para nós advogados, que intermediamos essa ponte, fazendo essa ponte entre o necessitado do jurisdicionário para o próprio judiciário. Então, essa acho que é uma das grandes também, um dos grandes desafios desse feito, é fazer com que esse atendimento do judiciário seja um pouco mais eficaz.
Uma outra pauta também é a vara da família. E o doutor Guilherme também está lutando para que ela venha. E parece que tudo indica que vai vir. E aí, então, nessa linha de avanços, quais são os avanços que vocês destacariam que vem acontecendo de fato? Assim, se a gente for olhar dentro de uma linha de tempo, quais são os avanços que têm de fato acontecido, que vocês entendem, não, de fato esse ponto aqui está bem melhor, isso aqui teve evolução que é possível destacar? Acredito que a atuação da gestão frente ao judiciário local aqui. O doutor Guilherme, ele briga muito pelas questões que chegam, né, para que sejam resolvidas. Questão de juiz que extrata advogado, o vará que não sai, isso tudo, a gestão está em cima. Está sempre buscando melhorar esse ponto de vista. Mais algum ponto? Sim? Não, o doutor está falando que... Uma outra pergunta também, ela é mais ligada, ultimamente a gente percebe-se uma atuação mais, eu diria mais próxima, né, entre a OAB e os órgãos públicos, as entidades públicas. Como que vocês enxergam isso, na visão do Conselho? Vocês entendem que isso é positivo ou isso como que vocês enxergam isso? Eu enxergo como positivo. Inclusive, o doutor Faustino falou ainda há pouco, a nossa atuação frente aos conselhos. Nós tivemos que atuar no Conselho de Saúde, se eu não me engano, a gente poder entrar. Não estão querendo. A gente ajuizou uma ação judicial para que a gente consiga entrar no Conselho de Saúde, porque é importante que a OAB esteja lá. É importante que a OAB fiscalize. É assim com os outros conselhos. Dá para perceber mesmo uma aproximação que o Guilherme está tentando fazer e vejo que está conseguindo, né? Se aproximar um pouco mais do judiciário, né? Já tivemos palestras na OAB até com Justiça do Trabalho, né? Tivemos acho que foi até a doutora Suzana, que foi uma matéria que envolvia, acho que notificação, cálculo, alguma coisa desse tipo. Então está tendo uma aproximação realmente, eu vejo que está evoluindo essa aproximação da OAB com o judiciário, para tentar resolver essas questões, né? Porque no final, realmente, o que mais sofre é o jurisdicionado, né? Esse é que sente na pele. Sente na pele, porque a gente sabe que tem processos aí que eu tive, por exemplo, 3 clientes que faleceram no trânsito do processo, né? 10, 15 anos, quando eu estava no JAX, eu tive um processo de 20 e tantos anos. E ainda aguardando. Não, ele foi solucionado, né? Mas foi solucionado depois, no momento lá, era até uma questão de falecimento. E a criança que tinha 1 ano, 2 anos, estava com quase 25 anos de idade já. Era um homem, né? Então são vários fatores que, claro, a gente não pode pegar uma única questão e já elevar ela ao máximo. Não é isso. A gente quer demonstrar que a OAB está mais forte no judiciário para tentar chegar em um determinado ponto que seja mais equilibrado. Dizer que vai resolver é difícil, mas chegar ao máximo possível dá para uma coerência, né? Porque às vezes torna-se incoerente algumas coisas. E na linha é notório que todos sabem, né? Acho que ninguém discorda de que para a OAB ser forte precisa da união dos advogados. Então, o advogado mais próximo do advogado ali para gerar novas ideias, para de fato fazer a coisa acontecer. Como vocês enxergam a atuação da OAB nesse sentido? Tanto a atuação da subseção, de modo geral, e tanto a atuação do conselho nessa linha de aproximar os advogados? A gente tenta chamá-los, principalmente os mais novos, quando estão chegando, para que eles se engajem nas comissões. Ali é o caminho de entrada para que a advocacia atue junto conosco, porque é muito fácil a gente ficar do lado de lá só cobrando, mas a gente precisa de gente também para nos ajudar nesse sentido, entende? Algumas comissões não estão atuando como deveriam atuar,
doutor Guilherme está preocupado com isso, a gente está preocupado com isso, para deixar a gente à frente daquelas pessoas que querem fazer, que querem soluções. A gente não precisa de advogado que entra numa comissão só para fazer like no Instagram. A gente quer pessoas que trabalhem realmente. É isso que a gente está precisando. Isso aí é o engajamento da advocacia com as comissões. É por aí que começa. E na linha de melhorias, é notório que a subseção tem apresentado vários trabalhos. Se fosse para destacar alguns, quais os trabalhos vocês destacariam que nessa gestão tem apresentado e são melhorias relevantes para o dia a dia? Essa questão de entendimento com o judiciário, para mim, é primordial. Destacaria alguma melhoria que você entende que de certa forma, ela aconteceu e ela é efetiva na prática ali na paz essa aqui? A melhoria que eu vejo é exatamente a participação da OAB em diversas comissões do município, né? Acho que isso é uma melhoria insubstancial. E a própria cobrança, né, está ali. E a sociedade sem a OAB fica um pouco desequilibrada, né? Porque a OAB ela necessita e precisa fazer parte de alguns atos da própria sociedade, né? Não com o intuito de talvez apontar defeitos, não, mas com o intuito de ajudar, de desenvolver, fazer com que a sociedade fique um pouco mais protegida, né? Então eu vejo como positivo a presença da OAB nas comissões, e igual o doutor falou, alguns pontos em que perceber que realmente não querem que a OAB faça parte, mas nós não vamos ficarmos quietos por conta disso, não. A gente vai tomar as medidas para que a OAB participe. Né? Não, repito, com o intuito de apontar, não, com o intuito de ajudar. Esse é o intuito, porque só quem vai ganhar é a sociedade. E na linha a turma que está chegando nova, né, os advogados novos, é comum advogados não ter a noção da estrutura da OAB. Eu lembro de um episódio, quando eu estava bem desligado, assim, não estava acompanhando, até porque eu atuava em outras áreas, e eu lembro que, eu vou contar o episódio meu mesmo, né, eu lembro que eu fui fazer uma publicação no Instagram, dos colegas que estavam para pegar a carteirinha no mesmo dia. E aí eu coloquei a foto da presidente da OAB junto com a turma que ia pegar a carteirinha, porque na minha não sabia nem quem era ninguém, quem era quem. É lógico que é um episódio de quem estava com muita falta de atenção, no meu caso, mas a gente percebe-se que muita gente nova chega sem noção nenhuma da estrutura, do que se faz, como é que funciona. Ele faz a prova da OAB e vem fazer isso, segue o protocolo porque é obrigatório, mas ele de fato não tem noção. O que vocês enxergam que tem melhorado nesse aspecto? O que tem sido feito, tanto na visão da subseção, quanto da gestão, quanto na visão do conselho, para trazer um engajamento e a informação para essa turma que está chegando nova? O doutor Guilherme, ele é doutor, eu achei até importante, né? Um dia antes ou dois do ato solene, ele está reunindo aqueles que vão participar, que são os novos colegas, e está fazendo uma apresentação prévia do que é o OAB, mostrando como é que funciona a própria estrutura. E daí, então, no dia seguinte é que há o ato solene. Eu acho que aí já dá uma prévia para quem está entrando, né? Se eu passo dessa aí, eu sabia que era quem. Já iria saber. Eu sabia que era quem. Inclusive, eu participei de uma que foi para falar sobre o conselho. Eram os novos advogados que estavam vindo. Não, eu vou corrigir. Não foi os advogados novos, foi os alunos que estavam, se não me engano, no oitavo período. Isso é uma coisa bacana, mais prévia ainda. Isso, exatamente antecipando. Porque o oitavo e nono período, o cara já pode fazer. O que é a OAB, como é que funciona? Então, nós fomos lá, eu até participei esse dia, foi alguns presidentes de comissões explicar o que é a comissão, foi um do conselho explicar o que é o conselho, e aí nós demos toda uma explanada sobre o que é a OAB. Mas o doutor Guilherme já faz esse tipo de apresentação antes do ato solene.
Então, eu Interessante. acho que isso é uma introdução que traz ao colega que está entrando na instituição, que vai fazer parte da instituição, né? Ele tem uma base do que é realmente. Antes dele fazer o juramento em si, ele chega sabendo, Já tem uma noção. tem noção básica. Apesar de que na prova da OAB já tem umas questões para responder de jeito, né? Deveria saber. Deveria saber, bem lembrado. E nessa linha aí, a comissão da Jovem Advocacia, ela atua muito nesse sentido, de dar esse apoio inicial, né, para os advogados que estão chegando agora, para explicar também, introduzir eles no sistema OAB. É importante essa comissão. Essa comissão realmente, o doutor pessoal foi muito bem colocado, que é uma comissão que prepara o novo advogado, né? Ali onde se troca ideias também. Eles vão ter todo o apoio. A turma, de certa forma, se enturma, né? Assim, né? Começa a se enturmar. Né? Que é a comissão da Jovem Advocacia. E é lógico que nem tudo é só flores, né? Então, existem pontos a evoluir ainda. Muitos. Acho que é isso aí, ninguém nem discorda dessa opção, né? Acho que todo mundo tomou um consenso. Quais pontos vocês destacariam que precisa de dar uma ênfase? Não, esse ponto aqui a gente precisa de... Porque a gente sabe que não é possível fazer tudo. Alguma coisa ainda está no caminho a passos curtos, eu diria assim, né? Quais são os pontos que vocês destacariam que você entende? Não, esse ponto e aquele ponto a gente ainda está muito iniciante, diria assim. Eu acho que assim, o engajamento, trazer os advogados para a OAB, eu acho que a gente peca nesse sentido. A gente precisa estimular os advogados a participarem do sistema OAB. Isso é importante demais. Eu acho que esse é um ponto que tem que melhorar. Tem que encontrar meios, soluções para trazer o pessoal. De repente, não sei quais seriam as possíveis sugestões, né? Mas de repente talvez network com demais, com parceiros, outras instituições, outras subseções que tenham sucesso nesse aspecto, de repente, né? Não sei, tem que pensar alguma coisa. Qual mais? Alguma outra que você entende que precisa de dar uma evoluída? Faustino, o que você acha? Bom, a gente sabe que é necessário, mesmo quando a gente sai da faculdade, que a gente ainda continue com o estudo, né? Ele nunca vai parar. Apesar de que a ESA ela tem uma gama de ensino jurídico, né? Muitos online. Eu acho que a gente deveria intensificar um pouco mais, né? A gente sabe que às vezes vem uns palestrantes aí e alguns colegas não participam, né? E talvez até fomentar mais essa questão. Eu acho que teria que partir um pouco mais para o ensino, né? Para a qualificação do profissional, porque até a jovem advocacia, quando entra, ela entra um pouco insegura. Faço, como eu faço. E a gente tentando fomentar esse conhecimento, eu acho que seria bem coerente. Acho que talvez seria um ponto que deveria apertar mais, né? Ou não talvez trazer colegas de fora, mas às vezes daqui dentro da própria sucessão possa ter um colega com um desenvolvimento mais aguçado em determinada área, né? Então a gente poderia fomentar mais isso. Um colega que é muito bom da área penitenciária, um exemplo, né? Fazer um workshop, né? Participar, apertar mais, porque muitos não têm interesse na área, né? E aí faria um ciclo entre os colegas, quem poderia dar uma palestra sobre a sua área, né? A área que mais se envolve, que é a área que tem mais aptidão. Eu acho que se fomentasse isso aí, seria muito positivo. Bacana, interessante. Eu levo isso para as universidades, inclusive. Né? Para o pessoal já ter uma ideia de como funciona o sistema OAB. O que a gente faz? Eu participei de dois encontros lá na Anhanguera. E aí eu fui falar sobre o conselho. O que a gente fazia? Qual era a nossa atuação? Isso deveria ser mais divulgado, mais trabalhado. Seria melhor, eu acho. Entendi. E na linha do próximo ano, se fosse para resumir ali os pilares estratégicos, para onde a subseção está indo, o caminho,
Se eu perguntar assim, quais seriam os 3 pilares que vocês entendem que é a sustentação das próximas decisões de estratégia do próximo ano, quais vocês destacariam? Mas eu destacaria, repito, a questão do marketing jurídico. Eu acho que um dos pilares que a gente tem que dar uma apertada. E botar um pouco mais de sábio para a questão da terceirização, né? A questão do apoio mais, de um suprimento melhor para nós aqui do próprio interior, que sofre muito, né? Então, acho que seriam os pilares mais fortes para a OAB, para o ano seguinte, seria isso. Intensificar essa questão do base de novo nessa tecla. Trazer o pessoal, as comissões, para nos ajudar. E outro, intensificar ainda mais nosso contato com o judiciário. Deixar todo em cima cobrando. E como conselho, quais são, que recado vocês dariam para os colegas advogados que, de certa forma, é notório que a maioria não participa? Então, qual o recado que o conselho daria para esses colegas? Bom, primeiramente, seria essa questão que o doutor falou da cautela quando for fazer a sua exposição. Porque, querendo ou não, a gente tem que atuar. Porque a gente é cobrado disso também. Se a gente não atua, dizendo que a gente está facilitando para um e dificultando para outros. E não é assim. Todas as questões que chegam no conselho, elas têm uma decisão. Ou vai para Belém, para eles decidirem, ou a gente arquiva. Se a gente achar que aquela situação é uma questão de arquivamento. Mas que vai ter uma solução, vai. Mas sempre cautela. Nessa linha já que a gente tocou bastante nesse ponto aí, né, da questão da exposição, do marketing, quais são, assim, a principal recorrência? Assim, isso aqui acontece com muita frequência mesmo, até pra gente, de repente, quem está ouvindo vai ó, isso aqui eu não sabia e é recorrente, eu não posso fazer. Qual seria um exemplo, talvez não precisa ser tão direto, mas assim... Por exemplo, quando o advogado, lá na página dele, sei lá, ele informa que o processo foi exitoso. Quer dizer, houve um êxito, ele ganhou aquela causa. Ele não pode falar assim, ele não pode dar essa informação. Ele tem que divulgar uma coisa que que as pessoas não enxerguem como um comércio. É isso que o código fala. Informativo e educativo. É informativo, né? Exatamente. Porque se tiver uma característica de autopromoção, aí já configura que a intenção dele não é que tome conhecimento de algo que talvez tenha sido bom, mas de que ele é o melhor e que quem procurar ele resolve. Isso chama-se autopromoção. Então, fica ruim a gente dar muitos exemplos, né? Que às vezes os exemplos se encaixam ou não se encaixam. Mas tem que entender o que é a ideia. É a autopromoção. Eu não posso autopromover, né? Se for para informar, para educar, para que tome conhecimento de alguma coisa. Mas partir para a autopromoção, aí o código já não permite. Se deixar vir um comércio, virar bagunça e perde o respeito da classe, né? Acho que perde a ética da classe. Eu vejo assim, alguns colegas, eles começam a falar, mas fulano faz. Amigo, eu penso assim, fulano faz, agora o que ele faz, você vai fazer? Tem muitos aí que são homicidas, aí você vai também entrar na mesma onda. Eu acho que tem que partir do princípio. Mas eu tive esses dias um breve comentário com um colega, mas todo mundo faz captação. Peraí, eu acho que você tem que saber o que é a diferença entre captar ou, muitas das vezes, alguém indicar para você. Eu acho que existe uma diferença muito grande. Né? Se um colega veio uma causa para mim, mas eu não atuo nessa área, por exemplo, tributário, eu vou indicar para um colega.
Ou eu posso fazer uma parceria com o colega, muita gente questiona, pô, mas aí essa parceria não é a captação? Não. Eu estou no meu escritório, um cliente que necessita de um serviço jurídico que não sou especialista, eu não posso fazer uma parceria com o colega. Eu entendo que pode, né? Eu não posso ir lá para o Rua do Comércio, ou talvez ir para uma praça, e pôr um carro de som e falar, eu resolvo, não sei o que. Não, aí Ligue para mim. totalmente. Eu já vi isso, cara. Eu vi isso em São Paulo uma vez. São Paulo, Brasil. tudo tem. Hoje, a grande diferença é porque você tira a imagem da praça e entra no mundo virtual. A diferença é que é virtual. Mas a linha mesmo. A linha é mesmo. Entendeu? Eu resolvo, eu faço. Esse caso aqui eu resolvi em tempo recorde. Isso está na cara, está captando, porque você vai no Subconsciente do cliente. tipo assim, pô, aquele cara resolve. Né? Então eu vou nele porque ele resolve. Ele tem uma questão assim, vai resolver comigo, já resolveu. Então torna-se. É uma forma de captar, né? E aí entendemos dessa forma. Mas assim, ainda é um problema muito sério, porque a gente vê muitas outras subseções fazendo, e aí alguns fazem, pô, mas a gente vê até gente do Conselho Estadual, de alguns estados fazendo. Aí como é que fica? Cara, então vai ter que elevar esse nível federal para ver o que tem, para ser uma resolução para definir exatamente como que vai ser esse marco jurídico, porque não tem jeito, não tem como voltar. A internet, ela veio, vai ficar. As audiências hoje são virtuais. Justiça do trabalho, não existe audiência física. Não existe, mas você tem que fazer um requerimento e provas que quer uma audiência presencial. A exceção virou a regra. Exatamente, a exceção virou a regra. Outra coisa, a gente não está dizendo aqui que é proibido fazer propaganda. Forma alguma. Por exemplo, tem uma nova lei e você usa aquele seu espaço para falar daquela lei. É uma forma de você também se tornar conhecido. Mas ali você não está captando, ali você não está fazendo comércio. Você está explicando, você está informando qual foi a mudança que aquela lei trouxe na vida do cidadão. Isso pode, isso aí é tranquilo. Então, o advogado ele pode fazer a propaganda dele, desde que nos limites que o Código de Ética tem. E eu lembro também que antes, eu advogo já desde 2011, 2010, né? E antes, não sei se era uma resolução que tinha do Conselho Federal, e o advogado não poderia, em jornais de grande circulação, colocar o nome dele com a AB e tal, e a especialidade dele, só que tinha que ter um tamanho específico, não poderia ser grande. Nem nada espalhafatoso. Tinha que ser pequeno. Tipo, advogado, tal, especialista na área tal. Pronto. O que tem na placa? Mas poderia ir para o jornal. Aí hoje eu tenho que verificar mais detalhes se isso. Porque hoje o jornal que circula não existe mais o jornal físico, né? Mas antes era permitido e tinha que ter um tamanho específico. Quase na linha do eleitoral lá do político, que é 10% aqui e aquela. Dessa forma, assim. E na linha da gestão, das defesas da prerrogativa, como que o Conselho enxerga a atuação da gestão atual? Vocês enxergam, está sendo efetivo, não está? Se tem pontos a melhorar ou tem pontos a destacar? Como que o Conselho enxerga a atuação da gestão atual na defesa das prerrogativas? Eu acho que está funcionando. Esse ano eu não lembro de ter visto nenhum ato que chegou ao Conselho para a gente tomar decisão sobre prerrogativas. Prerrogativa não, mas assim, às vezes que a doutora Maura, o Guilherme, eles foram acionados, eles sempre tentaram resolver aquele problema. Sempre. Eu acho que é um dos pontos também principais, não só da gestão, aqui eu diria da subseção, da seccional, como do federal, e as prerrogativas. Eu acho que o advogado tem que ser respeitado, seja onde ele for. Uma seara administrativa, seara judicial, tem que ter o respeito, porque o advogado ele não é menor do que um promotor de justiça.
ele não é menor que um juiz. Não existe hierarquia, né? Não pode. Ele não é menor do que um delegado de polícia. Não. Cada um na sua área se respeitando. Até porque, se um advogado, não existe nem justiça. Não forma o tripé, né? Então, tem que ter o respeito. Da mesma forma, claro, o advogado vai respeitar as outras instituições, os outros agentes públicos, né? Mas a prerrogativa, ela precisa ser rechaçada com mais vigor. E eu vejo que a gestão atual está... onde eu estou vendo, está tranquilo nesse ponto, né? Que eu não vi nada sendo questionado e deixado para trás, não. É o momento que eu vi que necessitou, que foi acionado a OAB para atuar no Estado, até o momento que atuar. E na linha de, já encerrando, uma visão do Conselho, qual o legado que essa gestão 2025-2027 está querendo deixar? Na visão de vocês, é claro isso? O legado está se construindo ou ainda não está claro? Qual é a visão de vocês? Legado, quer deixar uma OAB mais atuante. Isso aí é sem dúvida. É claro que, então, na sua visão, é claro que a OAB quer estar mais atuante ainda, seria isso? Exatamente. Ela quer mostrar para a classe que ela está atuando, que ela... E complementando o que o doutor está falando, eu vejo que o legado que é essa gestão que é deixar, e eu também há de concordar, é a participação da OAB nesses conselhos. É de muita importância que faça parte das decisões do município, né? A participação da OAB nos conselhos e o judiciário, né? Fazer com que o judiciário tenha um pouco mais, eu diria que, um pouco mais atenção para os jurisdicionados. Eu acho que esse é o grande legado que essa gestão quer deixar, né? Porque o doutor está lutando para que eleve a nossa comarca à terceira instância, que é uma atenção muito maior que vai ter. Marabá agora, por exemplo, já subiu para a terceira instância, né? E Paraupebas precisa, até porque, se não me engano, em IBGE, Paraupebas já está com uma população maior do que Marabá. Tudo bem que Marabá ele tem as cidades que os vizinhos são bem maiores, né? Acaba que afeta muito Marabá, né? Paraupebas a gente tem aqui as cidades mais próximas, que é Canaã, Eldorado, Curionópolis. Marabá não, se você pegar um turno de Marabá é muita coisa, né? Mas cada um tem suas comarcas. Mas de qualquer forma acaba afetando Marabá, não tem jeito, né? Esses dias eu estou em uma causa, não é muito a minha área, né? E eu achei estranho, porque a comarca é de Nova Pixuna. Tem comarca em tudo lá. Mas essa área específica era Marabá. Ou seja, Marabá respondendo por algumas ações do próprio Nova Pixuna, que é a comarca município, que é tudo. Acaba afetando, a gente sabe disso, né? Mas Paraupebas necessita, devido ao grande volume também, né? Você vê, Paraupebas tem vários trabalhos. Muita empresa, né? Marabá tem 4, mas não tem o volume que Paraupebas tem. O Curitiba tinha 2 vagas de trabalho, fecharam uma, enviaram para outra cidade, né? O Curitiba, o volume só baixou, só tem uma. Então a gente percebe que Paraupebas, fora Marabá, cidade do sul e sudeste, as mais populosas e com mais problemas, né? No sentido de necessidade do judiciário. Outra questão que lutando muito é a questão da ampliação da sede. Hoje nossa sede não comporta. Já temos 1.015 advogados na subseção. O Conselho deve ganhar, talvez ano que vem, mais 4 conselheiros, porque o número de conselheiros é proporcional ao número de advogados. Então, como está aumentando muito o nosso, já passou de 1.000, a gente já tem direito a mais 4. E o Guilherme já falou que ele vai fazer esse requerimento para mais 4 conselheiros aqui na subseção. Então, a reforma da sede, a ampliação, desde a época da doutora Laura, a gente vem lutando, mas temos entraves ainda aí
Leva tempo. com a prefeitura, mas ainda vai levar um tempinho, mas É porque tenho depende certeza também que vai sair. do estadual, né? Depende da seccional também, né? Tudo vai depender da seccional. É muito limitado aqui as ações. E para finalizar de verdade, falei finalizar na outra, vamos finalizar agora. Dê cada um de vocês, cada um dê qual a mensagem que você diria para a gestão, uma mensagem para os colegas de advogados e uma mensagem para os parceiros conselheiros. Vamos começando aí, vamos começar para a gestão. Qual fosse para você dar uma mensagem aí, ó, pelo menos assim, ano que vem espero isso. Eu gostaria de a gestão, para os parceiros do conselho e para os advogados. Quem começa aí? Bom, para a gestão, que ela continue nessa linha. Nós fizemos esse ano um bom trabalho, acredito, e que ela continue nessa mesma linha e buscando cada vez mais a melhoria da advocacia local. Para os advogados, eu vou tocar de novo nesse assunto, que é a questão de vir para a OAB para nos ajudar. Certo? E qual foi o outro que você falou? O outro para os parceiros conselheiros. Nossos conselheiros? Os colegas. Continue nessa atuação que nós estamos, esse ano, estamos desenvolvendo na atuação com as representações, né? E que continue nessa linha, tá tranquilo. Eu vou reforçar o que o doutor falou, que realmente é muito importante que os colegas que estão entrando, que ele participe das comissões, que é a porta de entrada para a OAB. É ali onde ele vai ter o engajamento, né? Onde ele vai ter o apoio tanto da COJAT, que é a Comissão da Advocacia, como também da comissão que ele vai fazer parte. Né? Às vezes ele é tendencioso ao previdenciário, então vai fazer parte da comissão previdenciária. Eu sou criminalista, então entre na comissão criminal, porque a OAB ela não consegue girar se não for com as engrenagens que somos nós. Conselhos, os advogados, todos nós fazemos parte com um único intuito, de fazer a OAB mais forte, fazer a OAB interagir mais com a sociedade, que é o que está sendo feito. É isso que eu diria para os colegas advogados que estão entrando. Para os conselheiros, que mantenham a forma que está. Né? E é um grupo muito bom, pessoas muito bem informadas, interessadas, né? A gente vê que há um interesse mútuo no grupo. Então, mantendo, eu diria que está, né, doutor, está de bom tamanho. E diria também assim, acrescentaria para os colegas, né, que tentem especializar. Eu acho que a sociedade ganha com especialista. Não só o próprio profissional, mas a própria sociedade. Porque você fazendo aquilo que você pretende ou que imagina que seja o melhor, você vai ter sucesso, como também seus clientes terão sucesso. Então a especialidade, ao meu ver, é o melhor caminho. Pensa dessa forma. Estamos chegando mais um fim do episódio, o primeiro em nome da Comissão de Marketing Jurídico. Eu gostaria de agradecer na pessoa do Dr. Rodrigo. Ele não pôde estar aqui hoje, agradecer a presença de vocês, foi um privilégio. Esperamos ter mais oportunidade, mais vezes a gente trocar ideias e a gente está com vários trabalhos, né, para esse ano 2000, estruturando ainda, né, trabalhos para 2025, 2026 na verdade. Né? E é importante também, para fomentar um pouco mais o podcast, trazer também alguns especialistas em determinadas áreas, né? Interessante. Falar, a doutora Luciana, por exemplo, ela tem experiência na área de família, né? Toda gente deu essa dica, não lembro quem falou para a comissão já começar a trabalhar esse aspecto. E a gente estava com o problema é que vocês estavam comentando aqui, que é uma realidade, né? Que essa questão da maior número de advogados disponíveis, né, para atuar, fazer acontecer, né? Então existe esse, tanto na visão, eu como vice-presidente da comissão de marketing, também sinto essa dificuldade que tem, né, de você
de você conseguir mais profissionais disponíveis, né, que queira de fato atuar, trabalhar em prol da subseção. Mas eu acredito que todo mundo falando isso, todos os conselheiros falando, todo mundo que já passou aqui está falando isso. E o doutor Guilherme também, nosso presidente, né, também tem alguns planos nesse aspecto de incentivo, de trazer a turma. Eu acho que a gente tem uma esperança de que em 2026 a gente consiga fazer uma atuação um pouco mais intensa nesse aspecto. A ideia é que a gente converse com tantos conselheiros, converse com todo mundo, né, dos trabalhos das comissões. A gente chegou até a fazer uma agenda nesse aspecto e conversamos com os presidentes de todas as comissões e falamos do projeto, que seria conversar com todo mundo, até para ficar mais claro, explicar o que cada um está fazendo. Então, são trabalhos que precisa ser feito, tem um plano para ele, mas está na teoria ainda. Então, a gente precisa de fazer isso acontecer. E nós, como comissão, conta com o apoio do Conselho aí no incentivo desses trabalhos, que acredito que todo mundo falar a mesma coisa, tende a reforçar com as pessoas e tende o pessoal entender a importância, que às vezes pode ser que um ou outro entenda que não, isso aqui é trabalho, ou não enxerga a importância, ou vai enxergar como um trabalho pontual, uma comissão não vai enxergar como um trabalho da subseção. É aquele negócio, a gente quer pessoas que estejam engajadas, que queiram trabalhar. O trabalho é voluntário e tem que ser com muito boa intenção. Né? E só por vir não adianta. Só todo mundo não vai adiantar. Não adianta. Então, agradecemos vocês, em nome da comissão. Até a próxima. Obrigado. Agradeço e penso em contribuir com algo, né? Com certeza, com certeza. Tamo junto.